Sou Nadeuza Castilho de Araújo, sou diretora aqui da Escola Deputado Genival Nunes da Costa e hoje eu vou fazer uma entrevista com a professora Eliana Rosa, professora de matemática dos estudantes do ensino médio aqui da escola. A escola atende em tempo integral por meio do programa de educação integral. Os estudantes eles ficam aqui na escola durante o período de 9 horas e 30 minutos, diários. E aí nós vamos compreender um pouquinho as concepções, as estratégias e os desafios e as propostas da educação em tempo integral e principalmente o engajamento dos estudantes. Olá, professora, boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Val. Agradeço pela sua disponibilidade. Prazer. Essa entrevista, ela faz parte de uma reflexão sobre o engajamento dos estudantes no ensino médio. E nós teremos aqui uns 10 minutos para nós batermos esse papo e entendermos e conversar um pouquinho sobre a sua prática. Podemos começar? Vamos. Sobre a questão, professora, considerando que a escola ela funciona em tempo integral e ela oferece o curso técnico em informática, na sua visão, o que significa na prática um estudante estar genuinamente engajado durante suas aulas e que comportamentos ou atitudes você observa, seja nas disciplinas da base comum, nas aulas técnicas de informática ou nos momentos de projetos integradores ao longo do dia? Então, Val, os nossos alunos, eles já estão adaptados já com o projeto do integral. Então, a gente já tem esses alunos há um tempo, então eles já estão acostumados. O engajamento desses meninos, a gente verifica isso de forma, o interesse, a participação que eles têm nos projetos da escola, nas aulas em si, a importância das aulas. Muitas vezes a gente sabe que o cansaço faz parte de uma jornada grande, para o aluno estar presente na escola. E mesmo driblando o cansaço, todas as dificuldades, todos os problemas que cada um enfrenta, eu ainda percebo sim o engajamento deles estarem na escola, participando ativamente, Nossa escola, graças a Deus, ela não tem tido problemas graves, Problemas corriqueiros, normais, mas diante do período que eles ficam na escola, da idade que eles têm, a faixa etária da idade deles, eles são engajados, eles participam das aulas, eles têm interesse, Cada um na sua área, mas eles têm interesse, eles são participativos. E você diferencia esse engajamento de apenas boa participação em sala de aula ou, por exemplo, silêncio na sala de aula? Como que você percebe essa diferença deles? Às vezes o muito barulho é engajamento, o silêncio é engajamento. Pois é, para mim, como professora, uma sala quieta, calada, não é uma sala engajada, não é uma sala participativa. Porque às vezes você olhar uma sala, você está ministrando a sua aula, os alunos estão mudos, calados, te olhando, tem uma comunicação visual, mas isso não quer dizer que eles estão participando, que eles estão compreendendo. Ou às vezes a turma tem uma boa participação, o professor está explicando, vocês entenderam? Sim! Vocês conseguem fazer? Sim! Isso também não é um engajamento, isso é uma boa participação. Quer dizer, estão ouvindo o que eu estou falando, entendeu? Um aluno, quando ele está engajado durante as minhas aulas, ele está me questionando, ele está participando das aulas ativamente. Ele diz, peraí, professor, eu não entendi, mas por que isso? Mas por que aquilo? E às vezes não é uma sala silenciosa, não. Porque às vezes acontece sim, mas eu não concordo, não, mas não é assim. Mas não... Isso é uma aula onde todos estão participando, eles estão engajados, eles têm interesse, não só em me ouvir, mas eles querem colaborar com o aprendizado, com o conhecimento que eles já têm, entendeu? Isso faz com que a turma seja uma aula engajada, a turma tem um rendimento muito melhor e a participação do aluno que mostra o quão ele está engajado perante a sua aula. Bacana isso, professora. E que estratégia de planejamento você costuma usar para promover o engajamento antes mesmo de entrar em sala de aula? Olha, eu sempre aplico nos meus planejamentos, e assim, antes de iniciar qualquer conteúdo para o aluno, eu sempre inicio com exemplos do cotidiano dele. Eu trago alguma situação da vida dele que a gente possa achar soluções aplicando o meu conteúdo. Então, eu começo qualquer aula trazendo algum exemplo de algo da realidade do aluno. Seja questão financeira, seja uma questão de unidade de medida, seja noções de probabilidade. Então, assim, sempre dentro da possibilidade, o meu questionamento vem em cima do questionamento dele. Você participa, você tem isso presente na sua vida? Sim. O que a matemática está presente nisso?
Então, a partir daí, em cima do argumento do aluno, que ele tem um interesse em entender, mas espera aí, eu posso ver isso de uma outra forma, olha, eu posso resolver isso de uma outra forma, mas sempre me baseando, procurando trazer sempre exemplos que já estão na vida cotidiana dele, entendeu? Que faz com que ele não entenda que tenha um abismo entre a matemática, não é só teoria. O que eu ensino na teoria, muitos deles se praticam já na sua vida, é um complemento. Bacana. E você poderia dar um exemplo concreto de uma atividade ou uma sequência didática, apesar de que você já deu alguns exemplos aí, mas assim, que no seu planejamento realmente foi pensada especialmente para aumentar esse envolvimento dos alunos? Olha, a gente trabalha, um exemplo, unidade de medida. Como que eu vou trabalhar com o aluno medidas, peso, só na teoria? Entendeu? Então, o aluno ele traz primeiro na prática noção de espaço. Quanto representa? Quanto você acha que está medindo isso aqui? Para o aluno entender, entendeu? Se eu vou trabalhar disso, eu sempre busco a opinião do aluno. E aí, quando ele vê, não, você está muito fora você está errando no absurdo. Aí, a partir daí, desperta o interesse do aluno de tentar sempre, peraí, mas pela lógica, pela minha noção, isso já dá para mim um norte para eu ensinar aquilo verdadeiramente para o aluno. Entendeu? Ele precisa ter uma noção. Ele não vai me dizer que um espaço pequeno ali, eu acho que tem uns 5 metros, algo que em torno de menos de 2 metros. Então, assim, ele já dentro da lógica, da noção dele, da realidade disso, ele já consegue participar e ter uma compreensão melhor dos conteúdos. Bacana, professora. E na sua experiência, de que forma que os instrumentos de prática de avaliação, né, as provas, os trabalhos, a autoavaliação, contribuem para esse engajamento? E em que momento que eles podem dificultar o engajamento dos estudantes? As avaliações, as provas, elas vêm para o aluno confirmar que tudo aquilo que nós trabalhamos durante as aulas, ele consegue agora aplicar sozinho, em qualquer situação. Então, as avaliações, elas são contextualizadas. Trago uma situação real para ele, dentro de uma avaliação, e ele aplica o que eu ensinei, o que nós trabalhamos em sala de aula, e agora sozinho, durante uma avaliação, ele consegue resolver isso. Conseguiu resolver, ele está pronto. Ele entendeu, olha, eu entendi o que a senhora me ensinou, eu consigo aplicar. Mas eu também não posso avaliar um aluno apenas em cima de uma avaliação. Porque tem N fatores. Um dos exemplos, o aluno não está bem no dia de uma avaliação, por exemplo. Nós, adultos, maduros, muitas vezes nós nos deixamos, né? Às vezes a gente não está num dia legal, alguma situação, a gente não tem o nosso melhor. E às vezes isso acontece com o aluno também, entendeu? Então eu procuro sempre não deixar um resultado de uma avaliação ser o resultado final da autoavaliação daquele. Oxe, eu não sei fazer isso, olha, eu não consegui. Peraí, mas não conseguiu por quê? Por que durante as aulas você conseguiu? Talvez pela minha linguagem? Porque durante as aulas era uma linguagem mais direta, mais fácil? Qual foi o seu problema? Então, assim, as avaliações, ela ajuda o aluno, sim, a dizer, olha, eu consigo agora, ou também dizer, peraí, eu consigo, mas eu consigo de uma outra forma. Então, a gente tem que cuidar muito de como que a gente vai avaliar isso e levar isso para o aluno, entendeu? Mostrar para o aluno, por exemplo, um resultado de uma avaliação ruim, eu não posso dizer, mas você não sabe isso aqui, você não aprendeu isso aqui. Eu tenho que dizer o seguinte para o aluno, qual foi a sua dificuldade em compreender isso aqui? Porque muitas vezes isso acontece muito na matemática, o aluno ele tem noção de resolução de problemas, resolução do cálculo, de fazer toda a problemática, e às vezes o problema dele está às vezes no comando de uma questão, entendeu? A interpretação de uma questão, e às vezes ele, por causa disso, do resultado, de um pequeno detalhe ali na avaliação, ele errou o resultado, eu não posso dizer ou deixar o aluno achar que não, ele não sabe, ele não aprendeu, ele não é capaz. E um dos obstáculos maiores no processo de ensino-aprendizagem é quando o aluno tem a certeza que ele não será capaz. Entendeu? Isso, além de desmotivar, não permitir que ele tenha um engajamento, um maior interesse, ele até mesmo na sua vida futura, ele vai ter sempre esse pé atrás com tudo, né? E você percebe que a pressão por notas, né, por exemplo, as avaliações externas, o Enem, vestibular, acaba desengajando alguns estudantes? Tipo, como que lida com isso nessa rotina de avaliação, nessa rotina avaliativa? Olha, hoje, eu creio que uma das avaliações externas mais importantes que nós temos na vida acadêmica de um aluno é o Enem. Aí você imagina, o aluno ele se prepara uma vida toda, né? A vida escolar inteira do aluno é voltada para chegar no 3º ano e ele realizar o Enem. E o Enem ele acontecer às vezes num dia que o aluno não está bem, nervoso,
que é muito normal. Então, ele tem uma pressão de entender, ou eu consigo agora, ou somente daqui a um ano eu posso tentar de novo. E como que vai ser a vida? Ele imagina, agora talvez um aluno do terceiro ano, ele estuda o dia todo, ele tem dedicação para isso. Daqui a um ano ele vai estar trabalhando. Entendeu? Então a pressão para o aluno tem que ser agora. Eu tenho que conseguir a minha nota agora. Então assim, muitos desistem. Se a gente for olhar, não conseguiu, na próxima nota dele, daqui a um ano, será menor ainda. E às vezes isso não prova a falta de capacidade do aluno. É a forma com que é avaliado somente naquele dia. Entendeu? Não analisou o contexto, o que o aluno, a capacidade do aluno, analisou aquele resultado daquele dia. Que às vezes está muito bem, o aluno vai lá, ele consegue manter a calma, ter um emocional legal, realizar uma prova com excelência, mas também pode errar absurdos, assim, se tivesse quesito lá 2 mais 2, o aluno pensar logicamente fora da casinha. E quando os estudantes eles se sentem mais envolvidos com o conteúdo, você nota mudanças no comportamento, na participação, ou mesmo na forma como ele se relaciona com você e entre si? E quais seriam essas mudanças? Todas as aulas que o aluno está engajado, ela passa muito rápido. E a gente escuta isso do próprio aluno. Mas já acabou a aula? Entendeu? A aula já terminou? Porque essa participação, ela não gera um peso em cima do estudante. Esses questionamentos, essa parceria na realização da atividade, o professor está muito próximo do aluno, entender que eu estou ensinando, mas eu também estou aprendendo com o meu aluno. Eu dar voz para o meu aluno, entendeu? Ouvir o meu aluno, fazer com que ele saiba que ele tem algo para contribuir naquele conteúdo que eu estou trabalhando. E que ele já é detetor do saber também, ele já está, entendeu, à frente em alguma coisa, ele não está partindo do ponto zero, né? A gente está simplesmente eu contribuindo com ele e ele contribuindo com a turma. Então, com isso, as nossas aulas se tornam mais rápidas, mais dinâmicas, né? Sai daquele automático, que é cansativo, e isso faz com que as aulas sejam mais prazerosas em si, né? Sim. Há algum sinal pequeno, mais frequente, que para você indica que eles estão engajados agora? Olha, eu tenho um negócio comigo. Quando o aluno entra numa aula de matemática e ele pede: professora, vamos assistir um filme? Hoje podia ser uma aula de... Deixa a gente quietinho. Deixa a gente de boa hoje. Eles não estão engajados. A partir do momento que o aluno começa a chegar na sala, e aí? O que nós vamos fazer hoje? O que nós temos hoje? Fala, opa, peraí, não pede filme, não pede para deixar quietinho, não pede, entendeu? Já é o sinal, peraí, tá funcionando, tá dando certo isso, entendeu? Bacana essa percepção, né? Considerando que a escola ela funciona em tempo integral e tem o curso técnico profissionalizante de informática, o que a instituição, no caso a escola, ela poderia fazer na gestão, no currículo, nos espaços, como os laboratórios que nós já temos, na organização dos tempos ou no reconhecimento, para criar uma cultura mais engajadora no ensino médio, já uma vez que nós já temos o primeiro e o segundo ano, né, que já estão engajados no ensino técnico. No técnico. Então, a nossa escola é muito bacana a questão a isso, por quê? Junto com o curso técnico, a gente trabalha muito o protagonismo do aluno. E o protagonismo do aluno, o projeto de vida, é para ele aplicar na vida dele pós-ensino médio. Seja no mercado de trabalho, seja numa universidade. Nós estamos preparando o nosso aluno para isso. Então, a nossa escola, eu acredito que uma das coisas que nós já fazemos muito bem, a nossa escola já faz isso muito bem, é ter os nossos alunos como protagonistas. Eles fazem trabalhos desde vídeo, palestras, apresentações, sabe? São líderes da nossa escola, eles são os protagonistas da escola. Isso já vai gerar um diferencial para esse aluno quando ele entrar no mercado de trabalho. Para uma escola que não pratica esse protagonismo. Os alunos daqui, eles estão sempre envolvidos em tudo, entendeu? Isso faz com que o aluno desenvolva uma proatividade que vai ser de excelência lá no mercado de trabalho, na vida dele, no mercado de trabalho. E se você pudesse mudar uma única coisa, né, a rotina da escola, para melhorar esse engajamento dos nossos jovens, ou né, que você verifica que de repente precisa de ter uma mudança, o que seria? A escola desenvolve projetos excelentes, mas um que eu gosto muito do projeto de monitoria da escola, onde os alunos monitores, eles assumem um papel de liderança até perante os alunos menores. Os alunos monitores, eles têm já uma mentalidade de liderança, de serem mais maduros, porque eles são exemplos para os outros.
Então, eu acho esse projeto, não que a escola precisa criar um projeto, a gente deveria aprimorar esse projeto, com um preparo específico para esses alunos, porque os nossos alunos monitores, eles serão os líderes nas empresas, no mercado de trabalho. Eles terão capacidade de gerenciar as outras pessoas. Então, a nossa escola, eu acredito assim, mudar algumas coisinhas, questão da monitoria, ou dar uma atenção um pouquinho mais especial para os nossos alunos monitores, né? Porque, claro, a idade deles, a maturidade deles, tudo isso pesa, né? E a gente trabalhar isso de uma forma um pouco mais firme, preparando esses alunos cada vez mais para eles serem líderes. Isso em tudo. Na proatividade, em questão de organização da escola, eles têm que ser o braço direito da gestão da escola para tudo. Eles têm que participar de tudo. E eles têm que trazer para a gente, a demonstrar a maturidade e a responsabilidade. E isso eles têm que adquirir nesse período, principalmente o ensino médio. Porque o ensino médio, ele já tem na cabeça dele que o foco deles é o quê? É a faculdade e é o mercado de trabalho. E tanto para a faculdade quanto para o mercado de trabalho, a gente precisa de alunos protagonistas. Nós precisamos de pessoas líderes, responsáveis, pessoas que vão ter uma disciplina em buscar tudo o que precisar fazer, resolver o que tem que ser resolvido, tomar atitudes e arcar com responsabilidades. E o nosso projeto da monitoria aqui, ele é o caminho, assim, excelente para a gente conseguir esse resultado. Ele já está no caminho certo. Eu acredito assim que a escola talvez precise colocar o aluno para cobrar dele, não é nem cobrar do aluno um pouco mais de responsabilidade, questão da liderança mesmo. Olha, você é o líder disso aqui, você é o responsável. Talvez a gente vai precisar assim, um pouco mais de treinamento, um pouco mais de conversas, de cursos, questão a isso, para eles pegarem essa autonomia, entendeu? Mas já é o caminho, assim, eu acredito. Legal, professora. Muito obrigada por a sua participação aqui, professora Eliana Rosa, que é professora de matemática, né, na nossa escola. E assim, foi muito esclarecedora a sua experiência na sala de aula e de pensar os estudantes dessa forma, pensar esse engajamento dessa forma. Oxalá que todos pensassem da mesma forma, mas de sementinha em sementinha a gente pode ir plantando, né, e abrir outras mentes. Mas muito obrigada. Imagina, Val, um prazer participar, espero ter contribuído um pouquinho. Nós estamos aí no processo, né, de aprendizagem, a gente aprende um pouquinho cada dia mais, tá bom? Sim, com certeza. Obrigada.